Olha, não sei, isso tem acontecido com muita gente que eu conheço. A pandemia está atrapalhando o sono. E a insônia é uma das companhias mais frequentes nestes momentos. Antes de conversarmos sobre o assunto, vamos acompanhar o depoimento da Lohane, que sofre de insônia desde os 20 anos. Olá, o meu nome é Lohane, eu tenho 25 anos, eu sofro de insônia desde 2015, ou seja, desde os 20 anos, né? E eu faço tratamento desde 2017. Das duas medicações que eu estava tomando, a psiquiatra resolveu cortar uma e a outra eu comecei a tomar metade, apenas meia dose. Mas aí esse ano, com o início da pandemia, o meu sono ficou totalmente alterado. Mesmo com a medicação, eu parei de dormir e os episódios que eu conseguia dormir, eu acordava rapidamente, cochilava cerca de 40 minutos, uma hora e acordava imediatamente. Então, eu precisei voltar à psiquiatra e reajustar a medicação. Eu estava dormindo cerca de 1 a 2 horas por noite, mas agora que a medicação foi ajustada, que eu tô tomando uma dose maior, eu tô conseguindo dormir cerca de 8, 9 horas por noite. Só quem sofre de insônia crônica sabe como é que isso afeta a qualidade de vida, né? O dia seguinte é muito, muito ruim. Você não consegue se concentrar, tem muita dor de cabeça. Eu tinha crise de enxaqueca quase todo dia por conta de não ter dormido à noite. Sentia dores pelo corpo, muito problema com a memória. Então, assim, uma noite mal dormida afetava o dia inteiro. Era terrível. Estou com o coração partido com a Lohane sobre esse assunto. Eu vou conversar com a doutora Érica Christine Treptow, que é médica e pesquisadora do Instituto do Sono. Tão novinha, é comum, doutora? Pode acontecer. Boa tarde. Então pode acontecer. A insônia ela pode até começar na infância. E aí tem um fato importante do que a Lohane falou. Nós mulheres somos mais acometidas, infelizmente. E não tem explicação. Não tem tanta explicação do porquê, mas é um distúrbio mais frequente das mulheres. E como a Lohane falou, no caso dela, ela tem uma insônia crônica, que é uma insônia que dura mais de 3 meses. E para a gente chamar de insônia, a gente tem que ter alguns fatores, que foi o que ela falou. Tem uma dificuldade para iniciar o sono. O que é mais comum de tudo é ter uma dificuldade de manter o sono, aquela pessoa que acorda, demora para voltar a dormir novamente. Não descansa, né, doutora? Não descansa. E tem pessoas que acordam mais cedo do que seria esperado. Digamos que aquela pessoa gostaria de acordar às 7 da manhã. Às 4h30 ela acorda e não consegue dormir mais. E isso a gente chama de despertar precoce. Quando acontece desses sintomas, eles ficarem presentes pelo menos 3 vezes durante a semana, e por mais de 3 meses, aí nós chamamos de insônia crônica. E nós temos a insônia aguda, que é o que tem sido bem frequente agora durante a pandemia. A insônia aguda, ela quase sempre está associada com algum estressor. E esse pode ser um estressor, alguma coisa ruim, algum luto, alguma doença, mas às vezes podem ser coisas boas também. Por exemplo, uma pessoa que vai casar, às vezes ela começa a ter uma insônia e não consegue dormir por tanta ansiedade, por tanta felicidade. Se eu tenho viagem marcada, a semana anterior à viagem eu já de ansiedade, de alegria, porque vai chegar. Tá. Mas é isso, chega a viagem, passa, a insônia passa. Sim. Tá. Esse é agudo que não é tão complicado como a crônica. Depende do quanto aquilo impacta na vida da pessoa. Porque tem algumas pessoas que mesmo por um tempo curto de insônia, elas já ficam muito prejudicadas. E outra coisa que é muito importante que a Lohane falou é que a insônia não basta a gente ter essas dificuldades durante a noite, a gente tem que ter a consequência durante o dia. É a dor de cabeça, o cansaço, a falta de concentração, a irritabilidade, tudo isso é muito frequente. E realmente, agora, num período que a gente se expõe menos à luz solar, que a gente fica, o nosso dia parece que fica um dia mais longo, e aí chega a noite e vem aquela tortura, será que eu vou conseguir dormir? Tá. Fases do sono. O nosso sono, ele se divide em fases. Quando nós dormimos, nós temos o sono REM, que vem do inglês, que é Rapid Eye Movement, que é movimento rápido dos olhos. Essa fase do sono é uma fase principalmente onde a gente sonha.
E nós temos fases que são fases mais superficiais, que é a fase 1, que é aquela transição entre estar acordado e estar dormindo. A fase 2, que é onde nós passamos a maior parte do nosso sono. A fase 3, que é um sono profundo, que é muito importante para a nossa memória, para restaurar o nosso organismo. E o sono REM, que é o que a gente sonha principalmente. Então, o objetivo é chegar até na fase 4. Na verdade, a gente chega. Todo mundo chega. Pra quem tem insônia, não. Chega sim, porque são ciclos. Isso aqui é um ciclo que se repete 4 a 6 vezes por noite. O que pode acontecer de a gente diminuir na proporção que seria esperado. Seria esperado para a idade. Então, doutora, a Lohane falou que ela dormia 40 minutos por noite. Nos 40 minutos, ela fez todo o ciclo? Não necessariamente, porque o nosso ciclo normal, ele vai de 90 a 120 minutos. Então, talvez, nesse caso dela, mas aí a insônia dela é uma insônia muito grave, né? De 40 minutos. Mas às vezes acontece em algumas pessoas que têm a sensação que dormem 3 a 4 horas e às vezes fazer até um exame do sono e a gente vê que elas dormem 6 a 7 horas. Já tive isso também. Pode sensação acontecer. De que passei a noite acordada, só que eu dormi. Exatamente. E um dos grandes problemas dessas noites mal dormidas é que elas têm associações com doenças. Sim. Tem uma chance maior de ter outras doenças. Por exemplo, ansiedade e depressão. E a gente vê, é muito frequente que um quadro de depressão, ele às vezes inicia com insônia. Olha. Pode ser tanto no início, quanto no meio, quanto no final de um quadro depressivo. E a ansiedade, às vezes, costuma acontecer o contrário. Costuma ser mais no final do quadro de ansiedade. Dicas para dormir melhor, doutora Érica, por favor. Essa precisamos. Eu acho que, assim, essas dicas, elas não são para hoje, elas são para a vida. Então, eu sempre falo isso. Se eu tivesse que escolher uma mais importante, mantenha um horário regular para dormir e acordar. E nessa pandemia isso tem sido difícil, porque o pessoal tem que deitar muito tarde, né? Mudaram os seus horários, não tem que pegar o trânsito, tudo isso. Mas se você colocar um horário para levantar de manhã e você vai cumprir aquele horário regularmente... Precisa ser 6 da manhã ou pode ser 9? Não precisa, ainda mais agora que a gente tem essa possibilidade de ficar um pouquinho a mais, pode ser um horário, você pode até seguir mais o que seria o seu ritmo natural de sono nessa época da pandemia. Esse é um dos mais importantes, o importante é regularidade, ter rotina, né? Manter uma rotina e não só do sono, manter uma rotina da nossa alimentação. Porque a nossa alimentação também ajuda o nosso organismo a entender que é hora de estar acordado, que é hora de dormir. Essa exposição à luz é importantíssima. Então, pera lá. Prefira refeições leves à noite? Básico. Com certeza, sem dúvida alguma. Evite assistir TV na cama. Na verdade, não é nem só assistir TV na cama. Evite estudar na cama, evite trabalhar na cama. Celular na cama. A cama, a gente fala que ela é reservada para 2 coisas, que é para dormir e para atividade sexual. E só. O restante é fora da cama. Ótimo. E é importante até que você saiba, as pessoas que estão ficando mais tempo em casa, fique um pouco no seu escritório, fique na sua sala, vai só vá para o quarto cozinha. na hora de dormir. Perfeito. Isso é importantíssimo. Essa questão de iluminação e temperatura também dentro do quarto, quanto mais escuro o ambiente, melhor. Quanto menos barulho, a temperatura tem que ser uma temperatura confortável. Evitar cafeína. Não é exatamente evitar, mas tentar que não passe, por exemplo, umas 15, 16 horas. E aí é importante lembrar que não é só cafeína. Tem os chás, tem as bebidas à base de cola, o chocolate. Então são vários itens que a gente vai somando e que podem prejudicar o início do nosso sono. Tá. Manter o horário regular para dormir e acordar, que foi a dica de ouro. É a de ouro, sem dúvida. E técnicas de relaxamento? Técnicas de relaxamento, quando a gente fala em tratamento de insônia, uma das coisas que a gente usa são as técnicas de relaxamento, né? À noite, tentar que o seu organismo vai entendendo, vai se acalmando, fazer um ritual para o início do seu sono. Então, esse relaxamento pode ser ouvir uma música, pode ser conversar com uma pessoa, pode ser tomar um banho. Muitas pessoas fazem isso e ajuda bastante. É bem gostoso, é bem gostoso mesmo. Tá, eu te interrompi em algum momento que você ia falar uma coisa interessante? Tudo certinho. Falamos tudo? Falamos tudo. Não, nós temos um que é importante, a questão da medicação. Em alguns casos, agora, durante a pandemia, tem sido necessário. Algumas pessoas estão precisando de medicação. Só que essa medicação, ela só deve ser feita com orientação médica. Então, pegar o remédio do vizinho nunca é uma boa ideia. É perigoso. Sabe? É perigoso, porque tem efeitos colaterais. Então, esse é um cuidado que tem que se ter. Tá. Temos perguntas do pessoal de casa. Vamos? Na sequência? Vamos lá. Primeira da Renata. Remédios, receitados para insônia causam dependência? Infelizmente, Renata, alguns casos. Então,
É importante que a Renata saiba que hoje em dia a gente tem um arsenal de medicações quando é necessário no Brasil bem maior do que se tinha antigamente. Então já tem medicações com efeitos menores, mas pode, principalmente depois de um tempo grande, que a pessoa tenha uma dependência ou que crie uma tolerância, que é aquela questão de não, com um comprimido já não é mais suficiente, eu preciso de 1,5 e aí a pessoa vai aumentando por si. Então isso tem que ter muito cuidado. Tá bom. Próxima pergunta. João. Quando bater a insônia, é melhor levantar da cama e fazer algo até voltar o sono ou insistir na cama tentando dormir? O João essa pergunta é super frequente. Porque, de $1 milhão. O João tá certíssimo. A gente não pode ficar fritando na cama, como dizem, né? Passou de 15 minutos, se você não conseguir voltar a dormir, levanta, toma um copo d'água, lê alguma coisa agradável, escuta uma música, mas claro, sem ligar a televisão, sem ir para o celular, sem coisas estimulantes. Exatamente. Tá, então é melhor sair? É melhor sair. Passou de 15 minutos, levanta, vai ao banheiro, toma uma água e daqui a pouco o seu organismo mesmo ele vai sentindo, ele diz assim, acho que está na hora de eu voltar para a cama e dormir de novo. E aí volta. E aí volta. Tá bom. Próxima pergunta da Jaqueline. Quais exames indicam a causa da insônia? Quando a gente fala em insônia, tanto em causa quanto em diagnóstico, o mais importante é uma história boa, é conversar com o seu médico. É através dessa conversa que ele vai ver se tem uma chance de algum componente genético, se tem uma doença que está associada com essa insônia. Então, é pela história médica que se vai descobrindo o que está causando essa insônia. Doutora Érica, não é a nossa pauta hoje, talvez pudesse ser num outro dia, que rapidamente falamos sobre insônia em crianças. Sim, importantíssimo. E difícil, porque se seu filho tem insônia, se sua filha tem insônia, bagunça o esquema da família toda, com né? Certeza, Quem sabe um dia a gente volte a conversar sobre isso. Doutora Érica Cristine Treptow é médica e pesquisadora do Instituto do Sono. O site do Instituto do Sono é institutodosono.com. O Instagram do Instituto é Instituto do Sono Oficial. Eu acho esse assunto maravilhoso, maravilhoso. Tenho a maior curiosidade. Obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. Até breve. Até breve.